Obrigado pelo convite. Professor, então, mais uma vez, obrigada por ter aceitado o convite para participar. Antes da gente começar, acho que o pessoal está entrando. Gente, como essa é uma ação da equipe de formação continuada, eu coloquei aqui em notas compartilhadas um link para lista de presença. Então, é só clicar, preencher, colocar lá o nome, o CPF, para depois a gente poder fazer o certificado. Tá bom? Então, a gente emite o certificado ao final, talvez do semestre, ainda nós precisamos alinhar isso com a comissão, mas para ter o registro, tá bom? Bom, acho que podemos começar, né? Ou esperamos mais um pouquinho? Por mim, Gabi, tanto faz. Pode, se quiser esperar mais uns 3 minutinhos para dar 3 e 3 e 5, 5, né? né? Para mim, tudo bem. Vou guardar então uns minutinhos. Bom, deu 3 e 5, acho que a gente pode começar. Então, pessoal, Ok. boa tarde. É, Hoje nós temos uma ação da equipe de formação continuada, então nós teremos uma palestra com o professor Klaus, né? O professor Klaus foi o meu orientador durante o doutorado, mas já tive a oportunidade de trabalhar com ele, a professora Elisa também em outros projetos antes do doutorado, e eu vou apresentá-lo. Então, o professor Klaus é licenciado em matemática pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em ciência da computação pela Universidade Federal de Campinas e doutor em engenharia elétrica também pela Unicamp. Professor livre docente em informática pela educação e pela Unesp, com estágio de pós-doutoramento na Universidade de Barcelona.
O professor Klaus foi coordenador do Núcleo de Educação à Distância da Unesp de 2008 a 2018 e diretor acadêmico da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, em 2017. É professor efetivo do Departamento de Estatística do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unesp de Presidente Prudente, coordenador geral do Programa de Mestrado Profissional em Rede Educação Inclusiva e coordenador do Centro de Promoção para a Inclusão Digital Escolar e Social, o CEPIDS. Tem experiência na área de educação, com ênfase em tópicos específicos de educação, atuando nos seguintes temas: formação de professores, inclusão digital e escolar, tecnologias na educação, educação digital e híbrida e aprendizagem organizacional. Professor, o senhor pode ficar à vontade. O senhor prefere, só para nós organizarmos, fazer a apresentação e as perguntas ao final ou as perguntas durante? Qual dinâmica o senhor acha melhor? Gabi, para mim tanto faz. Eu preparei aqui, eu acho que uma meia hora, uns 40 minutos, talvez. Uns 40 minutos, não sei de fala, mas acho que podemos... Se tiver interesse, talvez pode ser interrompido, não tem problema. Ou a gente deixa tudo para o final. Como não sei como é que é a dinâmica de vocês, dos outros encontros, pode ser a mesma. Tá, acho que podemos concentrar as perguntas ao final, então, pode ser? Tá bom, pode, claro. Então tá ótimo. Tá perfeito. Então tá bom. Obrigada. Bom, posso começar então? Bom, eu queria agradecer a Gabi, né, e a equipe de formação continuada aí do Instituto Federal, né, em especial aí o campus de Jundiaí, pelo convite, né, fiquei muito feliz e honrado com ele, né, e poder, nessa tarde, compartilhar algumas coisas que eu tenho aprendido, principalmente nessa época tão difícil que nós estamos vivendo, né? Tanto é que o título da minha fala, né, é um pouco sobre essa questão da educação digital e a pandemia, né? E como é que eu entendo que é uma boa oportunidade para que a gente possa aprender, nós professores possamos aprender dentro desse cenário que é dramático, vamos dizer assim, principalmente num país como o nosso, né? Onde acho que mais da metade da população acho que isso é só algo passageiro e não muito grave, mas enfim, que são consequências que a gente ainda não tem ideia do que possa, né, repercutir na vida futura da gente. Mas enfim, então eu queria falar um pouco, né, eu queria também aproveitar e agradecer, né, nós estamos em 22 pessoas nessa videoconferência, agradecer a presença de vocês, né, acho que essa é a razão pela qual a gente está aqui para conversar, né, e a minha fala é um pouco no sentido de partilhar com vocês um cenário que nós estamos, pelo menos eu consigo, eu preciso, né, compartilhar isso com vocês, né, um cenário que a gente tem de educação, né, e o que isso significa para nós no futuro, né. Eu tenho aqui uns slides preparados, depois eu posso deixá-los aí com a Gabi, né, com a equipe toda, para, né, quem quiser depois pode ter acesso novamente, né, mas algum tempo atrás, já há algum tempo atrás, eu dizia que a gente vivia numa época histórica, né. Eu acho que nós nunca tivemos na educação, do ponto de vista analisando a história, tantos recursos e tantas transformações e tantas oportunidades como a gente tem agora. Isso ficou muito mais evidente, né, essas questões de mudança, transformações, é claro, pelo cenário da pandemia, pela situação toda da Covid-19, mas isso não é essencialmente algo que é consequência desse cenário de pandemia. Nós já vivíamos uma época histórica do ponto de vista de desafios para a educação e também, como coloquei em vermelho, de conflitos. Tá? Por quê? Se a gente pensar um pouco, por exemplo, eu sempre gosto de falar essa história porque
é a vida da gente. Quando a gente consegue projetar isso para aquilo que a gente viveu, a gente consegue entender um pouco melhor as mudanças pelas quais a gente vamos ter que enfrentar para frente. Quando eu era criança, ou quando eu tinha idade escolar, eu ia para a escola porque o professor era a minha única fonte de informação. Eu ia para lá porque eu precisava desse professor para ter acesso à informação. A pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: isso é a realidade hoje? O nosso estudante precisa ir para a universidade, precisa ir para a escola para ter acesso à informação? Se a gente pensar, refletir muito bem, né? Aí a gente diz inclusive da geração dos nativos digitais, né? E aí a gente precisa entender um pouco da diferença da informação e do conhecimento, quer dizer, a época histórica para a qual eu me refiro é essa transformação de algo que nós não temos mais necessidade da escola. A gente não precisa da escola para ter acesso à informação. E aí o vermelho que está ali de conflito é exatamente o que nós, como professores, vivemos. O conflito de que na nossa cabeça, e eu falo nossa, porque isso é difícil para todos, tá? Não é uma particularidade do Instituto Federal, isso acontece na Unesp, no mundo inteiro, né? É um conflito, por quê? Porque ainda achamos que somos as fontes de informação para os nossos alunos. Quer dizer, e aí existe uma série de questionamentos, de reclamações, né? E o mundo passou por essas transformações de uma forma tão rápida, e isso a gente vê nitidamente, até vou passar rapidamente essa, quer dizer, que você tem aí algumas coisas da tecnologia, principalmente, né, do ponto de vista do que ela transsignificou para esse mundo. Quer dizer, a tecnologia ela se transformou num recurso de fornecimento de informação, de serviços, que transformou completamente as nossas vidas. Ou seja, nós acabamos com as locadoras de filmes, com Netflix, a gente não vai mais numa agência de viagem para fazer viagem, a gente não precisa de agência para reservar hotel, a gente não precisa mais de operadora telefônica para falar no telefone, a gente acabou com a maior fonte de renda dos jornais com o OLX, porque o classificado era a maior fonte de renda, né? Enfim, uma série de transformações, né? E aí vocês veem um Uber, quer dizer, sem ter, é uma companhia que tem uma frota de automóveis, né? Que não é dela e acaba, né, tendo toda essa repercussão extremamente complexa para a vida da gente, né? Não tem mais o GPS, o nosso celular, aliás, o celular hoje, né, é o grande a convergência de tudo está nos nossos próprios celulares, o correio, etc. Né? E assim por diante. Existem outros casos. Existe o caso mais interessante, que isso e as minhas filhas, eu aprendi com elas. Eu tenho duas meninas, uma que mora na Espanha, tem 27 anos, e outra de 25, que mora em São Paulo, que elas me disseram que tinha Nubank, um banco que não existe, não tem agência, e que elas botam dinheiro lá dentro. Eu falei, mas como é que pode isso? Né? Vocês já pensaram? Você coloca o seu dinheiro num banco que não existe, quer dizer, ele existe existe numa estrutura tecnológica, e assim por diante, né? É todo um aparato tecnológico que transforma a nossa vida, né? E a questão que eu coloco, e a educação? Né? O que isso trouxe e o que isso tem repercutido, repercutiu para a educação, né? E aí, nesse sentido, eu queria mostrar um pouco para vocês por que a gente está falando de oportunidades de aprendizagem para nós professores, porque com a Covid-19, né, se a gente já tinha uma certa reflexão de que a sociedade ela se transformava, né, é que uma sociedade que não era mais uma sociedade da informação, para uma sociedade do conhecimento, né, o que significa isso tudo para a educação, né, e o que isso tem mudado a nossa vida, né? E aí o que a gente tem aí é algo que essa situação toda na qual vivemos, né, que são os cenários de educação, né,
Ou seja, do lado esquerdo, que vocês estão olhando, era um cenário comum, né, um cenário mais conhecido para a gente, né? E de repente essa mudança onde nós tivemos que repensar todo o processo educacional em um outro tipo de modelo de educação, né? E que nos aflige até agora, porque nós não encontramos uma saída, com algumas exceções, evidentemente, né? Nós não conseguimos ainda encontrar as alternativas que nos permitissem conviver com essa mudança abrupta que nos foi imposta. Quer dizer, e talvez o grande erro que nós cometemos, né, é de que a gente está tentando, dentro dessa situação toda, pegar um modelo de educação que, no meu entender, já era complicado e já era difícil, e agora sim, pronto, agora a coisa complicou de vez, quer dizer, vamos mudar isso para um modelo online ou digital. A Unesp, por exemplo, né, eu sou professor da Unesp há 30 e poucos anos, né, 32 anos, mais quase, acho que a reitoria fez uma opção correta ao dizer que nós não suspendemos o nosso semestre, e transformamos tudo o que eles chamaram de atividades online. Depois vou explicar um pouquinho mais sobre o que significa isso, por que isso foi, de certa forma, correto. O grande problema é que quando nós, professores, saímos desse lado esquerdo, que nos é familiar e que nos traz certo conforto, entre aspas, né, para um modelo que a gente não está preparado, né, então essas atividades online elas se tornam algo difícil, e aí eu vou tentar mostrar para vocês o que a gente pode aprender, qual é a oportunidade que a gente tem de aprendizado com essa situação toda. Uma das coisas que acho que a primeira coisa que tem alguns equívocos, né, é que tudo se pensou o seguinte, é tudo ou nada. Né? Então é o seguinte, há iniciativas que você pega, por exemplo, a da Secretaria do Estado, agora estou falando de educação básica, que simplesmente pegou tudo que ela tinha de proposta e transferiu isso tudo para um modelo virtual, na TV Cultura, tem um aplicativo, quem tem talvez filhos aí na escola, na rede pública, sabe do que eu estou falando, tem aplicativos, e o acesso é remoto, só que tudo ela quer oferecer para os alunos. Outro dia eu assisti uma videoaula de uma professora de História, onde ela apresentava o que estava no programa lá, que era estudo das bandeiras, desde a época do Império até... E aí eu olhava aquilo e falei, não acredito que ela está fazendo isso. Ou seja, ela simplesmente colocava a bandeira lá, a bandeira do Império. Essa cor era por conta disso, aquela estrela que está ali é aquilo ali. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que... Não é isso, quer dizer, não é isso que vai fazer isso. Ela está transpondo o modelo presencial para o modelo virtual, né? Então, a ideia é que nem tudo, nem uma coisa nem a outra, quer dizer, nem tudo, né, e nem nada. Esse que é o meu ponto de vista, tá? E aí, como é que nós podemos chegar numa situação de que a gente possa achar um equilíbrio, né? Eu, particularmente, vou manifestar algumas opiniões pessoais minhas, tá? E depois vou citar alguns exemplos que nós temos feito, tá? Talvez que possa ajudar a todos nós a compreender o que a gente tem pela frente, tá? Mas eu acho que toda essa transformação, ela não é inicialmente para todos nós. Nós precisamos de um tempo de preparação, né? Então, as pessoas brincam comigo, Klaus, mas você conhece tudo sobre AD, então é fácil. Eu falei, não, tudo bem, eu tenho certa familiaridade com ambientes virtuais, né? E já trabalhei 10 anos como coordenador de educação à distância, eu consigo entender como é que eu faço isso usando toda essa tecnologia. O que não se pode perder de vista é que essa adoção do modelo
de educação digital. Não estou não falando da educação à distância, porque educação à distância, o conceito de educação à distância é uma outra coisa, é uma modalidade de educação que precede uma série de coisas, preparo de material, planejamento, produção de material, enfim, é uma outra coisa. Né? O que eu estou falando agora, na verdade, é essa situação que nós vivemos, né, de um instituto federal que é presencial, como nós da Unesp somos uma universidade presencial, e que agora estamos desenvolvendo, ou precisamos desenvolver atividades online. Então, a adoção de todo esse processo de mudança, ela tem que ser gradativa, né? Mas ela não pode ser interrompida, do meu ponto de vista. Tá? E aí, o que eu queria colocar aqui, qual é o grande desafio que a gente tem para ser superado nesse momento. Tá? O meu entendimento particular sobre o desafio que a gente tem para superar nesse momento, tá? e é um desafio, não é só do Instituto, nem da Unesp, mas de várias universidades, do mundo inteiro, né? É exatamente a gente poder construir o que a gente chama, eu chamo aí de uma cultura de inovação. Eu falava sobre essa questão da cultura de inovação já há muito tempo atrás, né? Mas agora na emergência, né? Talvez nem tanto mais na emergência, porque a gente já passou 3 meses aí numa situação de isolamento, mas não deixa de ser aí um cenário diferente, né? Um cenário de que a gente precisa estar refletindo sobre como é que a gente pode avançar nisso. Então, e o que significa, na verdade, nós trabalhar essa questão da cultura da inovação, né? E aí eu queria destacar aqui a inovação, ela, no contexto da educação, ela passa por uma inovação acadêmica pedagógica, uma inovação na área de tecnologia, né, e uma inovação na área de gestão. Quer dizer, esses 3 componentes precisam estar articulados e vamos dizer assim, focando essa questão da inovação. A palavra inovação é uma palavra, às vezes, de moda, né? Mas é importante que se entenda que há uma necessidade de se criar modelos disruptivos de educação. Como eu disse, a escola que eu fui educado há 30, 40 anos atrás, ela não existe mais, ou pelo menos não deveria mais existir. Porque é uma escola extremamente conteudista, focada no professor, que era a única fonte de informação. A menos que você tivesse uma família mais privilegiada socioeconomicamente falando, era a única oportunidade de aprendizado que nós tínhamos. Né? Hoje isso não é verdade. Então, essa questão desse cenário é preciso ser compreendido, e aí, é claro, quando eu estou falando especificamente de nós, professores, e eu fiz está em verde ali, é a questão da nossa formação, porque há um outro problema. O grande ônus da universidade, e eu falo isso para todo mundo, na Unesp, por exemplo, às vezes as pessoas não gostam que eu falo essas coisas, mas a gente não está mais formando o professor para isso que nós estamos conversando agora. Nós estamos dizendo que o nosso aluno tem que ser criativo, autônomo, construir conhecimento, mas nós não o preparamos como futuro professor para trabalhar com os seus estudantes nessa perspectiva de criatividade, de pensamento crítico, né, de construção do conhecimento. Só para vocês terem uma ideia, eu tive a oportunidade em março de ter uma videoconferência com o Schleicher, que é o coordenador do PISA, né, que é o exame, né, de avaliação aí do aprendizado dos jovens, enfim. O PISA, o grande desafio que ele colocou nessa conferência era que o PISA não quer mais medir só a conhecimento matemático, de língua, né, de comunicação, expressão, etc. Mas um desafio que eles têm é avaliar os alunos em termos de pensamento crítico e criatividade. E como é que nós vamos formar o nosso estudante de uma forma de ter pensamento crítico, ser criativo, autônomo, se nós não fizermos as transformações que a educação precisa passar para ter essa perspectiva, que não é a perspectiva da minha escola de 30, 40 anos atrás. Né? Então, isso implica em formação, e essa formação que eu estou colocando em verde, de que nós possamos entender, né, de que também não fomos formados para esse novo cenário.
Então, o que eu queria compartilhar, né, também com vocês quando eu falo do conflito ali logo no início, é o conflito generalizado, porque eu não tive formação para isso, eu tenho uma expectativa de um estudante que é diferente da minha quando eu frequentava a escola, eu tenho tecnologia, e aí eu queria só destacar uma coisa, que há algum tempo atrás, eu tenho, assim, eu tive várias oportunidades, graças a Deus, de trabalhar em várias situações dramáticas de escolas públicas, né? Uma delas, a questão de uns 22 anos atrás, que eu fui responsável pela formação dos professores, uma escola da zona norte da cidade de São Paulo, que no dia seguinte, um dia antes de eu entrar na escola para fazer o trabalho, um aluno havia dado um tiro no colega e o rapaz faleceu, e, enfim, você imagina uma escola como tumultuada, e a gente queria falar de tecnologia, né, para aqueles professores. Então, naquela época, a tecnologia era centrada na história do laboratório de informática. Quer dizer, então, era mais difícil ainda a gente fazer esse trabalho com os estudantes e com os professores, né? Hoje, quando a gente fala de tecnologia, apesar de eu estar conversando um pouquinho antes da gente começar com a Camila e com a Gabi sobre a situação dos nossos alunos, né, e a gente pode até discutir um pouquinho mais sobre essa questão da precariedade da tecnologia, né? A tecnologia hoje ela está na mão dos nossos estudantes, né? Talvez eles não tenham um computador, mas eles têm um celular. E eu depois vou contar um pouquinho da minha experiência com os alunos desse semestre, porque a Unesp também teve essa mesma situação de dificuldade, né? Mas que, por exemplo, não nos deixa totalmente confortáveis para dizer assim, olha, não há tecnologia, os alunos não têm acesso à tecnologia. Isso não é mais uma realidade, tá? Isso é talvez aquilo que a gente está querendo achar uma razão pela qual a gente tem que achar dificuldade para fazer um trabalho diferenciado. Me perdoem, essa é a minha visão, né? Então, tecnologia não é um empecilho, né? E também não é a causa da má educação, tá? Porque outro dia eu vi uma reportagem, não sei se foi na Folha, enfim, uma crítica sobre o sistema que a Secretaria do Estado estava fazendo sobre o uso da tecnologia na educação, aquelas aulas virtuais que eu acabei de mencionar. O problema não está na tecnologia, não é ela que faz a atividade docente ruim, é o docente que faz essa atividade ruim. Quando a professora utiliza um espaço para usar a tecnologia para simplesmente mostrar uma bandeira e ficar explicando para ela o que significa cada elemento daquela bandeira. Quer dizer, é um mau uso da tecnologia. Então isso também tem que ficar claro e a gente também não é formado para isso. E evidentemente o terceiro componente, que é a gestão, porque o gestor também tem uma angústia muito grande, porque ele precisa dar condições para que nós, professores, possamos, e aí eu vou ficar lá um pouquinho, logo na frente, do papel do gestor, para nos dar suporte para aquilo que a gente precisa fazer de mudanças, né? Bom, em termos de inovação, o que eu acho, né, que a gente tem que pensar muito bem, são três coisas. Nesse cenário novo de educação diferenciada, acho que a questão de estratégias, precisamos ter novas estratégias pedagógicas, recursos, utilizar muito bem esses recursos, eu vou dar alguns exemplos, e uma coisa que eu deixei em vermelho, que eu acho fundamental, principalmente nós da universidade, né, nós no ensino superior. Nós precisamos ter uma atitude protagonista nesse momento. Quer dizer, eu tenho defendido com os professores da Unesp, por exemplo, nosso curso de pedagogia paralisou, desde o início da coisa. Eu falei, gente, não é isso, nós não podemos abandonar os nossos alunos, nós precisamos ajudá-los. Esse é um momento, mas a saúde mental dos estudantes, eu falei, não sei, talvez a gente precisa ter algum tipo de relação com esses alunos para que possamos entender o que está se passando, nós precisamos ter realmente uma atitude dentro dessa situação para encontrar saídas, né? E aí, uma das coisas que eu tenho defendido, né, para a gente começar a pensar em alguma coisa, talvez o grande problema que nós temos hoje o que nós temos na cabeça, que é o nosso conceito de aula.
Quer dizer, e aí eu vi muitos professores da universidade aqui fazendo algo que é simplesmente mudar que esse conceito de aula, no sentido etimológico da palavra significa corte, né? Ou seja, alguém que fala para muitas pessoas que ouvem, né? E esse não é o modelo hoje, nem de modelo presencial de educação, muito menos um modelo híbrido ou um modelo digital, online, ou à distância, como a gente já tem, isso está no cenário da educação. Tá? Então, esse conceito de aula, e eu tenho falado isso, que acaba nos atrapalhando. E aí é que a gente precisa mudar as nossas práticas, por quê? Porque quando a gente está falando isso, estou falando do meu cenário só para contar um pouco da nossa experiência como na Unesp. Quando se falou em atividades online, o correto foi exatamente isso. Nós não estávamos falando em aulas online. E isso que eu achei correto da reitoria, porque disse aos professores, olha, vocês não precisam fazer aulas online, vocês precisam fazer atividades online com os seus estudantes. É possível fazer isso? Bom, sim. Existem N coisas, e N estratégias, N recursos, eu vou falar um pouquinho sobre isso, de como a gente pode mudar esse conceito de aula online. E aí, se a gente retomar um pouquinho antes, no século XX, as tecnologias de educação, do projetor, do videocassete, da fotocopiadora, isso talvez tenha meio familiar, familiar para nós. Depois isso veio para o século XXI, vou passar um pouco rápido para a gente chegar exatamente no ponto que eu queria, que é exatamente aí a questão da internet, de smartphone, dos programas, enfim, sistemas interativos, ambientes virtuais, ferramentas de comunicação, redes sociais, e aí vai para um cenário que ainda, se vocês olharem para essa figura, é presencial, e, de repente, o que a gente tinha do lado esquerdo, a gente tem um professor presencial, tecnologias, enfim, PowerPoint, etc. E do lado direito um modelo de talvez uma aula online, quando você tem um momento síncrono, ou seja, eu estou transferindo esse modelo de educação presencial para o modelo virtual. E aí, vocês imaginem, se eu falo sempre isso, se 4 horas de aula presenciais já são difíceis para os nossos estudantes ficarem nos ouvindo, imagine isso 4 horas online na frente de um computador. Quer dizer, ou seja, o que já não era bom vai ficar pior ainda. Então, isso não é, como eu falei, não é tão simples, mas também não é tão difícil, e eu queria falar exatamente sobre isso. Por que ele não é tão difícil? Ele deixa de ser difícil quando a gente compreender que a gente está num cenário de educação que a lógica da distribuição da informação ela não deve ser mais o centro da nossa atividade docente. A transição é para uma lógica de construção de conhecimento desse aluno, por meio de estratégias, que eu vou falar de algumas delas, por meio da interação da nossa interação com eles e da comunicação, que a gente precisa estabelecer esse processo de comunicação, de mediação. E aí a gente precisa exatamente considerar esse modelo de transição, porque é claro que se a gente tiver na cabeça essa lógica da distribuição, a gente vai pensar na aula online, não é isso, nós temos que pensar em ambientes de interação, de construção e de comunicação. Quer dizer, isso existe recurso e estratégia para a gente pensar nisso. E aí, por exemplo, o que tem muita gente falado, não sei se vocês têm discutido sobre isso, mas existem o que a gente chama de metas e estratégias. Por exemplo, a sala de aula invertida, que é aquela ideia de que isso, e eu fiz uma adaptação, na verdade, desse modelo, que dessa figura, originalmente era uma figura que estava no modelo presencial, porque a sala de aula invertida, ela se caracteriza por um processo de trabalho do estudante que precede a atividade em sala de aula presencial, para depois, durante a sala de aula, nós, professores, mediarmos esse processo
e essa atividade toda que ele fez não é dar aula, eventualmente sim, no caso de sistematização de informação, ou sistematização de algum conceito, mas depois, para a continuidade desse trabalho do aluno na sua casa, enfim, fora desse contexto de sala de aula. Né? Então, e veja, esse tipo de estrutura, esse tipo de estratégia resgata talvez o nosso papel mais nobre como professores. Do meu ponto de vista, nós não temos mais o papel de sermos meros transmissores de informação. Nós somos, né, o papel mais nobre do professor é mediar o processo do estudante que tem acesso à informação, que precisa resolver algum problema, precisa compreender um determinado conceito, e a gente faz essa mediação desse processo de construção de conhecimento por meio desse aluno. E não um processo de transmitir a informação e aí fazer toda aquela ideia de avaliação que é depois simplesmente a cobrança da devolutiva desse estudante para aquilo que a gente passou para ele de informação. Né? Então esse é um processo todo que precisa de estratégias e abordagens, né? E eu queria só destacar o que a gente trabalha aqui no nosso grupo de pesquisa, né? A própria Gabi trabalhou na tese dela, que é a abordagem CCS, que é a abordagem construcionista, contextualizada e significativa, que é uma meta-abordagem de trabalho, né? Uma meta-estratégia, onde nós trabalhamos com a construção do conhecimento. Por que ela é construcionista? Porque as atividades dos alunos envolvem a construção de algo, né, por meio da tecnologia, por exemplo. Tá? Ela é contextualizada porque o que os alunos estão desenvolvendo tem alguma coisa a ver com o contexto que eles estão inseridos. E é significativa porque precisa ter significado para aquilo que eles estão fazendo. Né? Eles estão estudando um determinado assunto e esse assunto tem que ter algum significado, porque senão isso se perde. Onde eu uso isso? Né? Para que ele serve? Né? Então essa é a meta-estratégia que nos remete aí, né, a um conceito de tecnologia que é entender o que é TDIC e o que é TAC, que a gente está falando aqui, que é a TDIC, que é a tecnologia digital de informação e comunicação, ou seja, a tecnologia que nos fornece a informação, que aí tem o que a gente chama de educação não formal. Tá? Eu consigo fazer acessar repositórios de informação, né? A Unesp tem um repositório que tem 100 e poucos mil objetos de aprendizagem lá disponíveis, né? E o que eu estou chamando de TAC, que é a tecnologia de autoria e de construção, onde eu utilizo o recurso de tecnologia para os estudantes criarem alguma coisa, serem autores, construírem algo, né? E isso que eu estou entendendo que vai ser o que a gente chama de educação formal, que pode ser muito mais personalizada do que o que a gente tem hoje. Né? O que eu acho particularmente que vai além da mediação, do processo de mediação todo que está por trás disso tudo, o que vai caber para a gente é fazer o processo de avaliação, de saber como avaliar esse estudante, se ele realmente aprendeu, e a universidade depois certificá-lo. Tá? Portanto, isso é algo interessante, porque existe muita coisa hoje não formal, né, de educação. Talvez vocês devem já ter ouvido falar dos cursos abertos, massivos, abertos, tal dos MOOCs, né? E isso eu tenho falado muito na universidade, porque eu posso fazer um curso de inteligência artificial no MIT, por exemplo. Aberto, é um curso aberto. Né? Eu, estudante, né? E aí eu quero simplesmente dizer para o Instituto Federal, que tem uma disciplina de inteligência artificial, que eu fiz o curso no MIT e que eu não preciso fazer essa disciplina no Instituto Federal. Aí o que acontece, talvez aí acontece, não, a Unesp diz não pode. Porque você tem que fazer essa disciplina com a disciplina do curso, com o professor tal e tal. Que é, por meu ponto de vista, uma bobagem, porque, na verdade, o que precisaríamos saber é se esse estudante realmente aprendeu inteligência artificial no curso da MIT. Então, o que precisa fazer é um processo de avaliação para se certificar de que ele aprendeu. E se ele aprendeu, por que ele tem que fazer isso
conosco na Unesp. O modelo do Ciências Sem Fronteiras gerou tanta dificuldade para nós na Unesp, porque teve professor que não aceitava disciplinas que o estudante fez lá no exterior, porque ele simplesmente dizia que ele não tinha feito a disciplina com ele. Isso é um absurdo, gente. Isso é uma coisa maluca no tempo de hoje. Então, isso é uma mudança muito grande do ponto de vista da educação, do modelo de educação que a gente está acostumado. E, portanto, é um grande conflito para nós, né? Existe uma série de metodologias. Como é que a gente pode fazer isso tudo rodar CCS, por exemplo? Com metodologias ativas. Por exemplo, a gente trabalha com aprendizagem baseada em problemas, peer instruction, aprendizagem baseada em times, aprendizagem baseada em projetos, né? Por exemplo, esse semestre eu tenho uma disciplina que eu desenvolvo com a fisioterapia e quando começou a pandemia, né, eu acho que sou o primeiro professor a terminar o semestre, pelo menos no meu campus. Eu já sabia que eu ia trabalhar com projetos e os alunos iam desenvolver um projeto nas aulas. Um projeto de tecnologia na saúde. E qual é a única diferença que ocorreu? Em vez de ser presencial, o projeto foi totalmente desenvolvido pelos alunos online. E eu não tenho aulas com eles, eu tenho encontros para discutir os projetos. E eu, assim, quando começou a pandemia, eu tive que falar para eles. Eu tive só 2 encontros presenciais. Eu falei para eles, gente, nós vamos ter que mudar para o virtual. O que vocês querem? E vai ser assim, as regras estão colocadas, expliquei tudo para eles. E eles me responderam com mensagens que eu fiquei emocionado de ver. Professor, nós queremos trabalhar desse jeito. Estaremos com o senhor. E eu recebo mensagens deles diariamente e eu sei o que eles estão fazendo. E agora, para terminar, só para vocês terem uma ideia do desfecho de tudo isso, o seminário de apresentação do projeto é uma gravação. Eles fizeram um vídeo de gravação da apresentação desse projeto e onde eles sistematizaram todos os conceitos. Eles indicam para mim todos os conceitos que eles teriam que ter aprendido na minha disciplina. Então, isso que do meu ponto de vista, a grande forma e oportunidade que nós temos de aprender nesse momento, né? E aí, continuando, como é que a gente pode fazer isso? Existem coisas muito simples, né? Existem coisas que são muito práticas do ponto de vista do que a gente conhece, né? O pessoal da pedagogia foi muito resistente, agora eles mudaram, né, porque estão vendo que o semestre seguinte, agora o próximo, a realidade não vai mudar. E eu estava discutindo com eles exatamente isso. Bom, mas o que a gente vai fazer? A gente não sabe trabalhar com eles. Não sabemos tecnologia, nós não temos o domínio dessas estratégias. Eu falei, mas o que vocês têm? Nós temos texto, leitura de texto. Isso vocês fazem no presencial? Nós fazemos no presencial. Sim. Tá bom. Então vamos criar um ambiente no Google Classroom, que a Unesp utiliza, né? E vocês vão disponibilizar o texto de vocês. Mas vocês vão fazer o quê? Vocês vão criar uma estrutura, uma estratégia, um plano de trabalho com os alunos e vão discutir esses textos nos fóruns de discussão, né? Como é que esses fóruns de discussão? Ora, esse fórum de discussão precisa produzir algo, os alunos precisam escrever sobre aquilo que eles estão lendo, e vocês precisam ler o que eles estão... E vejam bem, tem estratégia. Qual é a estratégia? Um fórum de discussão não pode dizer assim, olha, o que você acha sobre, sei lá, filosofia, sei lá, oriental no momento da pandemia? Eu acho legal. Não dá, não é isso. Então, qual é a estratégia? Que os fóruns de discussão, os alunos têm que escrever, no mínimo, um texto de 5 linhas. E os colegas têm que comentar, no mínimo, 2 fóruns dos colegas, com mais 5 linhas. E aí você começa a gerar uma estratégia. E, claro, isso é avaliado, porque também não adianta o cara fazer, né, ele tem que fazer um texto, né? Então, algo que para os pedagogos era extremamente
comum, feito no presencial, eu falei, bom, isso é fácil para transformar numa distância, né? Existe muito material de videoaulas, tá? Que a gente chama de fazer curadoria, né? De procurar, não precisa produzir uma videoaula. Tá? E aí eu vejo um monte de professores desesperados, imaginando que vai ter que fazer videoaula e virar um William Bonner da vida, né? E não é nada disso, tá? Trabalhar com problemas, né? Quer dizer, jogar não é na verdade jogar, mas é lançar um problema para os estudantes e aí fazer todo o trabalho de mediação para resolver aquele problema. Claro que não é um problema qualquer, mas é um problema vinculado à disciplina, né, que eles estão frequentando, né? E aí, claro, algumas atividades, né, produção de algo, né, de relatórios, de podcasts, de vídeos, de textos, quer dizer, diálogos em fórum, e uma coisa muito importante, feedback constante. Quer dizer, é possível hoje a gente estar, o que o professor Valente da Unicamp fala do estar junto virtual, né? Estarmos junto com os nossos alunos, né? Mesmo que virtualmente, mas, né? Como eu disse, eu diariamente me comunico com os meus alunos. E é tão interessante isso, que agora, na parte final do projeto, eles ficam me mandando os projetos antes de publicar o resultado. E aí eles ficam me perguntando, professor, tá bom assim? O que o senhor acha o que eu posso mudar? O que eu posso melhorar? Olha, sinceramente, eu dificilmente vi isso no presencial. Há 30 anos, sabe? É muito interessante esse tipo de relação que a gente estabelece nesse momento que a princípio poderia ser um momento muito mais de isolamento, né? E aí, ó, é claro que existe uma série de recursos que eu falei de estratégias, né? Agora estou falando de recursos. A gente tem muitos recursos hoje, que eu já disse, né? Por exemplo, ambientes virtuais de aprendizagem, como Moodle, Google Classroom, Canvas, Blackboard, outros ambientes. Eu não sei exatamente o que, se no instituto vocês já utilizam já algum ambiente como esse, tá? Mas por que eles são importantes? Porque olha o que está escrito embaixo de recursos. Importância do registro. E aí eu queria dizer uma coisa para vocês, que a tecnologia é estupenda, fantástica. A gente consegue registrar tudo o que os nossos alunos fazem. Desde, claro, que a gente tem uma organização para isso. Mas os ambientes virtuais, eu vejo o projeto, eu desenvolvi os projetos desse semestre com os meus alunos, né? Em etapas, e em cada etapa eles iam publicando o que eles estavam produzindo. Ou seja, foram 6 etapas. E a cada semana eles tinham 1 ou 2 etapas para cumprir. E assim sucessivamente. E aí, quando eles publicam, ou quando eles interagem com você, você registra. Os nossos encontros, que não são aulas, são encontros para discutir. O trabalho deles são todos gravados, registrados. E aí os alunos têm acesso a esse material. Muitos deles, às vezes, não têm condições, por uma razão de conectividade. Esse é outro problema. E eu vou falar um pouquinho já mais adiante para finalizar a minha fala, mas problemas de conectividade, grava-se, e aí o aluno, quando tem acesso... Tem um aluno que mora na zona rural, por exemplo, e ele vem à cidade regularmente, mas ele só tem acesso quando ele está na cidade. Então, a gravação permite que ele resgate o que nós conversamos do trabalho. E como é que faz a interação? Ora, eles usam o WhatsApp. O WhatsApp, o grupo se comunica via WhatsApp. E lá na zona rural ele tem um sinal que não permite ele assistir uma videoconferência como nós aqui, mas permite ele receber o WhatsApp. Então, os alunos eles se comunicam dessa forma. Isso é estratégia, tá? É uma estratégia de comunicação que tem que ser pensada. Mas os recursos estão aí. WhatsApp, Facebook, Instagram e todos esses recursos que eu coloquei aqui. Eu vou passar agora sobre essas estratégias. Eu vou citar algumas delas, né? E a gente depois pode ir para as perguntas, discutir um pouco com vocês, né? Nesse semestre, por conta dessa situação toda do isolamento e, portanto, da falta, muitas vezes, de alguns alunos terem acesso à tecnologia, eu adotei, no meu curso com a fisioterapia, o que eu chamei de alunos líderes, os representantes.
e eles que estabeleciam as conexões com esses que tinham dificuldade. Então, um grupo de trabalho, são vários grupos, tinha um líder, e dentro desse grupo, quando havia uma pessoa, um estudante, que tinha dificuldade de comunicação, de acesso à tecnologia, esse líder, ele estabelecia a comunicação comigo e me passava tudo o que estava acontecendo e como que nós poderíamos resolver o problema daquele estudante. Eu iniciei o semestre com 40 alunos, estou terminando com 37. 3 desistiram do curso. Não desistiram da minha disciplina, desistiram do curso. Então, acho que funcionou, né? Usar diversos tipos de recursos, né? WhatsApp, inclusive telefone, tá? O telefone funciona, o velho ou antigo telefone funciona, né, em várias situações, tá? E uma coisa muito importante, principalmente nesse momento de dificuldade, é tomar as decisões em conjunto com os estudantes. Então, como eu disse há pouco, né, é importante a gente dialogar com os alunos, dizer que a situação é uma situação difícil, que a nossa proposta como professores é trabalhar com eles usando uma determinada estratégia, deixar muito claro qual é essa estratégia, muito claro quais são os critérios de avaliação e perguntar a eles, e aí? O que vocês pensam disso? Né? Podemos fazer? Querem mudar alguma coisa? O cenário é que nós precisamos trabalhar. O cenário é que nós não podemos, no meu entender, cruzar os braços, principalmente nós que estamos no ensino superior, né, e esperar alguma coisa acontecer. Né? Então, a decisão é coletiva. Né? E, já para o final, eu queria falar um pouco sobre currículo e avaliação e acreditação. Né? Na verdade, uma das coisas que para nós é muito difícil de compreender é que o currículo não mais necessariamente precisa ser linear. A gente está acostumado a fazer isso linearmente. Né? E o pessoal da fisioterapia, não da minha disciplina, mas os professores do departamento lá me perguntaram, Klaus, mas como é que nós vamos fazer com o estágio? O estágio é presencial, e agora? A gente não tem presencial, como é que vamos fazer o estágio? Aí eu falei para eles, bom, eu concordo com você, não é possível fazer estágio. O que você pode puxar para frente? O que dá para fazer sem... Joga isso para quando for possível, né? Então, não, mas aí como é que fica a disciplina? Mas a disciplina é para requisito? Não é. Então, o que a gente começa a pensar? Você já não tem mais uma estrutura de semestre. Ou seja, eu não consigo, porque se eu tenho uma atividade presencial agora, nesse semestre, eu não consigo fazê-la, eu não posso dizer que o semestre não consegue acabar. Eu tenho que dizer que ele acabou. E começar um segundo semestre e deixar aquela pendência, para depois isso ser resgatado lá na frente. Não sei se dá para entender isso, mas para nós é muito difícil compreender isso. Mas é preciso entender, porque senão a gente não consegue superar a dificuldade. Por isso que o gestor, como eu falei lá, tem que ser também uma pessoa importante, porque precisa compreender essa dificuldade que tem que ser superada, mas por uma estratégia que pode ser possível e que é talvez a única solução que a gente tem. Né? Outra coisa, conteúdo e carga horária, eu aqui também se discutir depois. Né? Então, as pessoas estão muito preocupadas com conteúdo hoje, né? E carga horária. A grande pergunta que me fizeram outro dia era assim, Klaus, mas como é que nós vamos cumprir as 40 horas, os 60 horas da disciplina? Eu falei, agora não é o momento. O momento é de a gente fazer as atividades online e nós, professores, sabemos quanto tempo, o quanto de gasto de carga horária nós e os alunos tiveram para superar as atividades que estamos propondo a eles, né? Então, isso para mim tem que ser discutido depois. Quer dizer, temos que fazer as atividades e temos que propor, né? E isso depois a gente discute lá na frente. Tá? E por último, a avaliação, no meu entender, ela é mais evidente ainda uma avaliação formativa e processual, porque aí
como eu falei, a tecnologia permite a gente registrar tudo que os alunos estão fazendo, e aí a gente pode fazer o que a gente chama de uma avaliação formativa e pré-processual. O que eu acho, por exemplo, que eu tenho falado para alguns professores que insistem muito com essa questão da avaliação baseada numa prova, né, uma avaliação pontual, uma prova, enfim, é que se não se abre-se mão desse recurso, e se temos uma perspectiva do segundo semestre de voltarmos ao presencial, mas naquela história dos 35%, né? 35% você não vai botar 100% na sala de aula, e aí eu falo, e aqui na Unesp eles estão discutindo isso, eu falei, gente, isso para mim é uma discussão, é algo insolúvel. Por quê? Não sei como é o caso de vocês, mas no nosso caso, nós ocupamos 100% do nosso espaço físico, de manhã, de tarde e de noite, certo? Como é que você vai separar 35% de manhã, 35% à tarde, 35% à tarde, de um mesmo curso, se na estrutura total não cabe isso no 100%? Mas, enfim, eles estão discutindo isso. Mas o que eu propus ao meu departamento, só para agora a minha fala final, o que eu propus ao meu departamento na semana passada, e que eles aceitaram, e olha que eles são muito tradicionais e muito conservadores, é o pessoal da estatística, né? O pessoal das áreas mais duras, né, da estatística, matemática, física, etc., que são conservadores, né? Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos decidir fazer tudo online. As atividades, as disciplinas, e veja bem, o que for necessário do ponto de vista de cada um de vocês, de cada um de nós, ser presencial. E tem um professor, amigo meu, até fui padrinho de casamento dele, que ele é muito conservador, né? E quase que falou, olha, você tem que, eu sou seu padrinho, você devia me, né, aquela relação de bobagem, mas de obediência, mas você devia me ouvir, né? Mas ele não, eu não abro mão da prova. Os alunos têm que fazer prova. Então eu falei, então pronto. Então vamos usar os 35% para você fazer uma prova para 35% de manhã, 35% à tarde e 30% à noite. Tá certo? Perfeito. Enfim, portanto, tudo isso são algumas alternativas, né, e outras atividades que são presenciais, atividades de laboratório, enfim, que podem ser utilizadas nesse modelo, né? E aí, né, para realmente finalizar, eu queria dizer para vocês, né, que é nesse sentido que eu vejo a grande oportunidade que nós temos de aprender nesse cenário todo a pensar novas estratégias, usar novos recursos. Eu acho que se a gente as pessoas têm dito quando a gente voltar ao normal, né? Eu acho que se o normal for entender que é voltar ao que era antes, acho que a gente deixou de ganhar, né? A gente não aprendeu. Eu acho que a educação hoje, se ela for, talvez a gente aprender alguma coisa, ela vai ser diferente, né? Eu acho que talvez um modelo mais híbrido de educação, né? Existem algumas barbaridades que eu tenho ouvido, por exemplo, principalmente de órgãos dos estudantes, dos professores, que não podemos deixar ninguém para trás, né? E eu trabalho, a Gabi sabe disso, há muitos anos com pessoas com deficiência, né? E eu falo, olha, interessante isso, né? Esse discurso me parece interessante, só que está meio desfocado, né? Porque quantas pessoas com deficiência eu vi na universidade desistirem porque não tinham condições de ter acesso a essa aula dada por nós professores. Quer dizer, agora um discurso de não deixar ninguém para trás, eu falei, é muito interessante, né? Porque quando você tem uma pessoa cega na sala de aula e você quer dar aula daquele jeito, né? Como é que ela fica, né? Então, são coisas para a gente refletir e entender que, como dizem os chineses, né, a crise sempre é uma oportunidade de aprendizagem, né? E aí, agora, né, como é que a gente fica com o nosso plano de ensino, né? Então, é a pergunta que eu deixo para vocês, e a gente pode agora discutir, né,
esses assuntos e as angústias. A gente tem discutido isso em muitos fóruns de discussão, e não é um problema no Brasil, é um problema no mundo todo, né? As instituições que têm modelos mais disruptivos, principalmente de educação superior, têm passado pelo esse momento de pandemia de uma forma muito mais fácil, vamos dizer assim. Existem modelos, por exemplo, a Minerva University, que é um modelo, que é uma universidade que acho que não tem 5, 6 anos, 6, 7 anos talvez de existência, que é um modelo baseado totalmente em uma educação descentralizada. Os professores estão no mundo e os alunos, né, cada ano eles estão num continente. Existem outros modelos da 42, de que não tem. Claro que não ter professor não é só um modo de dizer. Claro que existem professores, mas é um modelo muito mais diferente, né, de alunos trabalhando com desafios, com projetos. Enfim, há muitos modelos no mundo, né? O que eu tenho plena convicção de que, se a gente quer uma educação de qualidade, uma educação que seja para todos, não é essa que nós estamos acostumados e o que vivemos antes dessa pandemia. E talvez a gente possa usar esse momento todo para a gente aprender. Eu falo que eu tenho aprendido com os meus alunos diariamente, não só do ponto de vista né, de conteúdo, mas de estratégias, entender um pouco o cenário que eles vivem. Eu acho que eu conheço mais eles agora do que se eu estivesse no presencial, porque eles me contam as coisas que estão acontecendo, onde eles vivem, enfim, uma série de coisas. Então, é isso, pessoal. Eu agradeço, e a gente agora pode discutir aí alguma dúvida, enfim, estou à disposição. Obrigado. Bom, professor, obrigada pela sua fala. Então, agora nós abrimos para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração ao professor Klaus. Eu acho bastante importante, né? Até na semana passada, eu falei um pouco também sobre a questão até de alguns pontos discutidos na tese, e comentei dessa importância mesmo da diferenciação, né? Da educação. Opa, minha câmera aqui. Da educação à distância e disso que está acontecendo agora, né? Que é a educação online, o remoto, que são estratégias talvez que a gente pode utilizar da educação à distância para esse momento, mas que isso não necessariamente configura a educação à distância. E aí um ponto também que a gente tem que tomar bastante cuidado, que é para não fazer a transposição, né, do presencial e simplesmente passar aquilo para a distância. Eu até compartilhei, professor, um artigo da Paula, que tem também a planilha, né, aquela matriz de planejamento que nós utilizávamos no NEAD. Então, talvez seja alguma coisa que possa, né, ajudar os professores também nesse momento, no planejamento das aulas. Eu acho, pessoal, só aproveitando esse gancho, Gabi, assim, quando a gente fala de educação à distância, a gente imagina, claro, educação à distância requer planejamento, um planejamento prévio, né, uma preocupação, existe gente de produção, né, tem que ter uma equipe de produção daquilo, então a gente fica apavorado. Nossa, como é que eu vou fazer agora, né? Não tenho, né? Mas não é isso, sabe, pessoal? Eu acho que a gente tem que começar não imaginando. É que a tecnologia às vezes nos induz a alguns erros, né? A gente acha que não tem tecnologia, parece que tem que ser tudo meio mirabolante, né? Uma coisa bonita. Não é nada disso. A gente já fez experiências usando só o WhatsApp, encaminhando texto, discutindo com eles no texto. Eu acho assim, por exemplo, a Secretaria de Estado hoje, quando está fazendo, eu acho que o que eles estão fazendo é uma judiação com as crianças. Por que eu estou falando isso? Porque todo mundo concorda que nós estamos vivendo um momento completamente fora do comum. Então não adianta a gente querer dizer que nós vamos fazer igual virtual. Aí todo mundo diz que o virtual é o culpado, né? Principalmente os céticos. Não, esse negócio, tá vendo? Não funciona, os alunos não aprendem. Claro que não vão aprender.
porque o sistema que a grande maioria quer fazer é um sistema de encher a educação bancária do Freire, encher a cabeça da criança com informação. Eu, se fosse secretário da educação, se tivesse algum poder em cima disso, eu trabalharia com as crianças lá da educação das primeiras séries com leitura, escrita e matemática. Só. Para que esse negócio todo, é um negócio maluco mas tem a geografia, tem a história, tem não sei o quê. Eu falei, tá, deixa a geografia, a história para lá para frente, nós vamos ter que resolver isso lá na frente. Mas eu preciso ter uma criança que saiba ler, que saiba escrever, que saiba compreender um texto, que saiba fazer as operações matemáticas. Ponto. Alguém falou, mas Cláudio, e depois lá no fundo de 1, no fundo de 2? Bom, ensina a regra de 3 na matemática. Se a criança tem a regra de 3 bem feita, metade dos... todos nós aqui somos... Metade dos nossos problemas da vida corriqueira a gente resolve com regra de 3. E as crianças precisam disso. Então vamos concentrar em fazer o feijão com arroz bem feito e estar com essas crianças, estar com os nossos estudantes. Sem dúvida, o resultado é melhor. Bom, Acho que a Camila está inscrita, né? Bom, boa tarde. Agradeço novamente, né, professor, pela fala, pela palestra, né? A Gabi já tinha dito a semana passada sobre o que ela falou aqui, né, do problema da tentativa de transpor a sala de aula física, né, para os meios digitais, para o online, porque a sala de aula física, quem disse, né, que ela é o modelo ideal? Quem disse que é isso o que faz com que o aluno tenha êxito, né, pedagogicamente falando? Sobre o problema do ensino à distância, né, da aprendizagem online, o grande problema disso é que nós, hoje, que os professores de hoje não aprenderam assim. Talvez um ou outro teve alguma experiência de aprendizagem depois online, mas a maioria da nossa formação não foi assim e muitos não ensinam assim. Então, é muito difícil hoje, né, na pandemia, você ter que ensinar assim. E eu percebi na sua fala, professor, também, um erro que aí eu faço, né, ponho uma culpa minha, até a gente teve uma reunião a semana passada, né, sobre as decisões, porque um erro, né, talvez um erro da gestão, porque eu não tenho ouvido. A gente faz pesquisas com os alunos e são pesquisas quantitativas, principalmente agora para o acesso à internet, né? Mas a gente não ouve assim, o que você gostaria, né? Qual a sua solução? O que você gostaria que tivesse sendo feito? Então, nesse sentido, agora com essa publicação da portaria que a gente estava comentando, né, no início, antes da gente começar, vai ser de muita valia. Na sexta-feira a gente vai ter uma reunião e os alunos pediram para ler uma carta que eles vão fazer um encontro deles e para nossa decisão vai ser muito importante. E só mais uma pergunta. Uma pergunta não, né? Não sei nem se é uma pergunta. Como que a gente poderia, uma boa alternativa, né, na forma de avaliação, sobre aqueles fóruns, né? O fórum de discussão. Por quê? Eu fiz alguns cursos e a forma de avaliação, ou uma grande parte da nota de participação, da nota, né, da nota final, é a participação nesses fóruns. E assim, na sala de aula mesmo, eu nunca participei, né, nunca fui aquela aluna que participava, assim, sempre foi muito bem nas provas mesmo, na avaliação.
E seria o mesmo que dar a nota para aquele aluno que atribuiu uma nota muito grande, né? 40% da nota àquele aluno que participa e deixar aquele aluno quietinho lá sem os 40% da nota. Como que vocês veem isso? Bom, Camila, a questão do fórum, e é isso que eu falo da questão da... Por exemplo, como eu falei, eu tenho muitos anos de Unesp. Eu já tive, assim, 32 anos de universidade. Eu tive alunos, né, que eu só sabia o que eles pensavam quando eu fazia uma prova. Quer dizer, passava o seu semestre, enfim. Né? Quando você trabalha com essas ferramentas de educação à distância, ou dos ambientes virtuais, melhor dizendo, e aí você estabelece uma regra que o aluno tem que participar do fórum, eu sempre digo, é aquela história, ou o aluno existe ou ele não existe. Né? Porque se ele não escreve, ele não existe. Né? Porque essa é a regra. O que talvez a gente tenha que... Né? E aí a importância de que ele possa se manifestar, e aí tem... Porque assim, quer ver o que está acontecendo agora? Eles fizeram uma disciplina, eu dou agora uma disciplina de paradigmas inclusivos e Libras, Língua Brasileira de Sinais. E eles têm uma disciplina anterior a essa sobre educação inclusiva. Aí eu coloco lá, na primeira coisa do fórum, é o seguinte, o que eles entendem por inclusão e o que precisa ser feito na escola para ela ser inclusiva? Olha, você percebe nitidamente que eles não conseguem, não entenderam o que é inclusão. Né? Aí eles falam, não, você tem que criar banheiro adaptado, tem que ter libras na escola, blá, blá, blá. Não, tudo bem, mas isso é uma condição necessária para a inclusão. Mas ela não é suficiente. E muito pelo contrário, ela é tão de menos importância do que a postura e a atitude, a cultura inclusiva dentro da escola. Então, o fórum, e aí essa é uma regra dos alunos, todos eles têm que participar e se manifestar. E aí você consegue ler aquilo que eles escrevem e dizer, eles não entenderam, ou eles entenderam o que significa o conceito. Então, agora, é claro que tudo isso, a regra, isso é uma outra coisa importante, tem que estar muito bem definido as regras de como a sua disciplina ela vai ser acompanhada por você, professor, e como é que você vai avaliar. Por exemplo, essa disciplina que eu mencionei agora, que eu vou começar, comecei essa disciplina exatamente nesse semestre, agora, essa semana, porque a pedagogia parou, e aí como eles viram que o negócio não vai mudar, agora o primeiro semestre da pedagogia está começando agora, aqui na Unesp. Diferente da fisioterapia que, você viu, tem uma descompasso, inclusive, entre os cursos, né? Mas aí, na regra dessa disciplina, é que os fóruns valem 25% da nota. Os outros 25% como é uma disciplina que tem Libras, e como é que eu vou fazer Libras? Como é que eu vou avaliar o que eles sabem de Libras? Eles vão produzir um vídeo onde eles têm um diálogo com Libras, para que eu possa avaliar. E os outros 50%, e como eu trabalho com projetos, eu vou pedir que eles construam um projeto, claro que vou ter toda a orientação e mediação disso, né? Um projeto de uma escola inclusiva. E vale 50% da nota. Então, essas coisas você tem que... É que nem você fazer o planejamento do presencial, né? Mas lembrando que o que é importante é o aluno ser o protagonista desse negócio. Quando ele participa do fórum, ele diz qual é a opinião dele. E tem que tomar muito cuidado, porque eu não pergunto assim o que é inclusão, né? Eu fui falando, bom, para haver inclusão na escola, o que ela precisa ter? Então é uma resposta que não está no livro, quer dizer, teoricamente mais difícil de você achar, né? É difícil dizer inclusão. Aliás, até o conceito de inclusão é um conceito difícil de ser encontrado de uma forma correta, que é exatamente o fato de você poder valorizar as diferenças dentro de um contexto de escola, de aprendizagem, etc. Né? Então é isso. Então tem que ter essas coisas muito bem definidas, mas quando isso está muito bem definido, os alunos compreendem muito bem
qual é o papel deles, eles fazem, eles trabalham, eles gostam daquilo que eles estão fazendo. E outra coisa, é preciso você dar feedback. Então, quando ele se expressa lá dizendo o pensamento dele, quer ele esteja correto ou não, você precisa dizer, olha, né, olha, João, realmente, aquilo que você falou, eu concordo com você por causa disso, enfim, é algo nesse sentido, né? Olha, obrigada, porque assim, até Acho que o hoje Thiago, que ele... traumático. Essa questão do fórum é bem interessante também. A gente sempre parte, né, de uma questão geradora, né, que a gente fala, uma questão motivadora, e aí também colocar os critérios de avaliação bem, assim, bem colocados, né? Esse foi até um ponto, assim, que a gente evidenciou na minha pesquisa lá do doutorado, que se esses critérios não estão bem colocados, gera dúvida e, consequentemente, né, tem ruído aí no processo de aprendizagem dos estudantes. Tiago, pode fazer sua pergunta. Olá, boa tarde a todos. Bom, primeiro lugar, gostaria de agradecer ao professor Klaus pela palestra, bastante interessante, vários pontos interessantes. Bom, a minha questão, até aproveitando um pouco a experiência do senhor, né, nessa área, eu gostaria, na verdade, de entender um pouco melhor aqueles últimos slides que você propôs, e eu vou lembrá-las aqui, que era basicamente a ideia de, bom, como é que fica o nosso plano de ensino, né? Como é que ele pode se estruturar a partir dessa ideia que você vem propondo para a gente da inovação dentro do sistema escolar, né? Ou dentro da sala de aula. Isso eu pergunto porque eu imagino que haja aí uma relação que, eu acho que essa é a minha pergunta, na verdade, qual seria essa relação entre a nossa inovação e as nossas responsabilidades dentro de uma instituição escolar? Né? Como o senhor enxerga essa relação, né? Como o senhor vê a instituição escolar hoje e a possibilidade da gente entender um pouco, né? Enfim, como que a gente pode romper um pouco com esse currículo linear, que você havia falado um pouco, né? Os currículos devem ser não lineares, eles devem ser um pouco mais maleáveis, devem estar abertos a discussões, pelo que eu entendi, né? A influências e a contextos específicos, pensando essa questão em relação, eu diria que, entre aspas, assim, um engessamento da instituição escolar ou da instituição escolar, como ela nos cobra, né? Por exemplo, por essa aula dada, né? Ela nos cobra planos de ensino, ela nos cobra coisas para a gente preencher, etc. e tal. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse tema. Não sei se eu fui claro, mas enfim. Não, claro, Thiago, tá claríssimo. Bom, Thiago, a primeira coisa que eu acho que, quando você falou de responsabilidade, a nossa responsabilidade é pelo aprendizado do aluno. Tá? Esse é o ponto. A nossa responsabilidade é que o aluno aprenda. Né? A grande questão é que as instituições, elas acham que só tem um modelo de aprendizado, quer dizer, só tem uma forma de o aluno aprender. É que você tem que estar lá na sala de aula e tagarelando 4 horas e achando que o aluno... E é o que eu chamo da educação de cronômetro. Né? Ou seja, eu disparo o cronômetro às, sei lá, às 7h30 da manhã e travo o cronômetro às 11h30 da tarde, desculpa, da manhã, né? E acho que esse é o meu trabalho. Então, é como se isso, na verdade, garantisse aprendizado. Não. Então, tanto é que não garante porque os resultados estão aí, né? Isso não é... Então, assim, a primeira coisa é a questão da responsabilidade do aprendizado. Mas aprendizado o quê? Então, o currículo, o nosso plano de ensino tem que ser o balizador daquilo que o aluno precisa aprender. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo desse semestre. Eu dou uma disciplina chamada Sistemas de Informação em Saúde. Então, eles têm lá, desculpa, não é Sistema de Informática em Saúde. A disciplina chama Informática em Saúde. Um dos conteúdos é falar sobre sistemas de informação em saúde. Outro assim, aspectos éticos em saúde e de tecnologia. Depois, uso de coisas simples, sistemas para produção de relatórios, planilhas eletrônicas,
imaginando que eles, né, vão precisar fazer estatísticas lá, enfim. Então é isso. E aí, que mais? Preparação de apresentação. A informática é uma disciplina bem introdutória, né? Bom, eu preciso falar sobre sistema de informação em saúde. O que eu pedi a eles? Eu pedi que eles... E aí, todo esse processo, todo o meu plano de ensino está organizado em cima desses conteúdos, vamos dizer assim. Eu preciso que eles aprendam sobre o que é um sistema de informação em saúde, aspectos éticos, como fazer um texto, como elaborar uma planilha de dados, etc. etc. Então, o que eu penso? Bom, essa é a minha responsabilidade. Eu preciso fazer ela primeiro nessa sequência? No modelo que a gente está acostumado, sim, mas isso não é isso que a gente faz. O que eu faço? O projeto deles é... O tema do projeto que eles definiram era usar tecnologia em época de pandemia na área de fisioterapia. Então, teve gente que falou de projetos de recuperação de pacientes da pandemia, utilizando games, até aquele do exoesqueleto lá para recuperação de perda muscular, quem ficou muito tempo acamado. E aí, vejam bem, eles começaram, e aí eu comecei a falar para eles, bom, nós precisamos saber de sistemas de informação. Já que vocês estão fazendo um projeto sobre a pandemia e alguma coisa de tecnologia, como é que esses sistemas de informação funcionam? Como é que a gente sabe que teve tantos casos de Covid-19? Como é que eles tabulam esses dados? Então, tudo isso, aí eles precisaram fazer, por exemplo, o quanto vai custar o projeto deles. Bom, eu falei, vocês têm que fazer levantamento de preços. Mas vão ter que fazer uma planilha eletrônica com todo o custo do projeto. Então, o que eles estão... Bom, professor, como é que a gente faz isso? Vocês vão ter que aprender a usar uma planilha eletrônica. Então, o que acontece? Não sei se dá para perceber, mas eu comecei a trabalhar com eles os conceitos do que eles precisavam aprender na minha disciplina, à medida que o projeto, e é claro, esse é o nosso trabalho de mediação. Se eles não, eu tenho que propor, por exemplo, uma atividade para eles trabalharem com planilhas eletrônicas. Entendeu? Só que eu não vou falar da planilha eletrônica pela planilha eletrônica, eu não vou dar uma aula de planilha eletrônica. Eventualmente, eu falei sobre isso no encontro, expliquei para eles como é que funciona. Mas eu não vou fazer uma aula. Agora é a planilha eletrônica. Entendeu? E aí eu vou falar de planilha... Não, eu vou falar sobre planilha eletrônica porque eles precisam montar uma tabela de custos para aquele projeto deles. Aí, na cabeça deles, entendeu, Thiago? Eles vão seguir... Eu queria só fazer aproveitar que você está falando exatamente sobre isso, porque é exatamente isso que o senhor está chamando então de PBL, que é exatamente isso que a gente está falando, quer dizer, uma nova estratégia para pensar esse curso a partir de problemas que surgem no interior do próprio projeto, que é, né, o alicerce do curso. Exato. E aí eu acho que eu vou fazer essa pergunta porque, na verdade, a gente tem trabalhado mais aqui no Instituto Federal em Jundiaí com o ensino médio. Tá? Então, você acha que também esse modelo pode ser transposto também para o ensino médio? Sim. Vou te falar, sim, pode, e funciona muito bem, tá? Eu vou te citar um exemplo, esse é um exemplo até, a gente fez, não foi no ensino médio, foi no ensino fundamental, mas, por exemplo, bom, a Gabi conhece o trabalho da Daniele, né, que foi feito há algum tempo atrás, sobre, no ensino, acho que ele foi fundamental, que era o seguinte, ela queria trabalhar com projetos com os estudantes e trabalhar com com a ideia de projetos. Bom, aí o que a gente foi lá, a Elisa, que era minha esposa, que era a orientadora dela, foi na escola e disse assim, bom, nós queremos trabalhar uma nova forma de relação aí de professor, aluno, com projetos. Aí a diretora chegou e disse assim, olha... tem 2 salas de aceleração, vocês fiquem com elas, aí o que vocês fizerem com eles, tá bom, porque eles quem trabalha, né, sabe disso que eu estou falando, os piores alunos, né? Bom, aí qual que era a ideia? Bom,
Primeira coisa, qual é o tema do projeto? Né? Então, lá eles decidiram que o tema do projeto, decidido pelos alunos, tá? O tema do projeto era fome, porque os alunos iam para a escola para comer, porque era uma situação socioeconômica muito dramática. E aí, a Daniele, né, junto com a Elisa, e, enfim, junto com as professoras dessas duas classes, começaram a trabalhar essa ideia do projeto. Bom, fome, o que é? Comida. Bom, o que você come de manhã? A farinha. Tá? De onde vem a farinha? A farinha, onde é produzido farinha? Então, a professora de geografia começou a falar de geografia. Qual é o percentual de carboidrato, sei lá, de proteína na farinha? Aí a professora de matemática começou a falar da questão da porcentagem lá. E aí, sucessivamente, vamos preparar um texto sobre, enfim, um descritivo sobre os benefícios da farinha na saúde humana. Aí tem que escrever um texto. Não sei se dá para entender, Thiago, mas a ideia é de que você tem algo que eles várias coisas que eles vão construindo e que, na verdade, você como professor tem que mediar esse processo de estabelecer a sistematização com os conceitos que você precisa fazer com que eles aprendam, entendeu? Então, muita gente acha que trabalhar com PBL, com projetos, é uma brincadeira. Não é brincadeira. Não, muito pelo contrário, não é fazer uma brincadeira. Ela tem uma intenção pedagógica. Então, quando eu trabalhei esse semestre com os alunos da fisioterapia, que sabia que trabalhar com tecnologia, e aí essa questão da pandemia, eu falei, gente, vamos trabalhar, o que vocês acham? Né? Os alunos, não, vamos, professores, a gente vai fazer isso e tal. Então, e aí você vai trabalhando, você tem uma intenção pedagógica por trás disso, né? Que é exatamente fazer com que os alunos aprendam alguns conceitos. Bom, resumindo essa história, só para terminar essa história dessas duas classes, as professoras fizeram um trabalho excepcional, a Daniele também, fantástico. Essas salas, no Saresp, no final do ano, foram as melhores salas avaliadas daquela escola. Ou seja, os alunos aprenderam e aprenderam para a vida, não é para a escola. O que a gente está fazendo hoje é fazer com que os alunos aprendam para a escola. Eles só sabem usar aquilo que eles aprendem, entre aspas, na escola. A gente não consegue transpor isso para a vida. O que eu aprendo na escola é que eu vou usar na vida. E lamento, gente, essa educação conteudista, de cronômetro, eu sei que todos nós somos pressionados aí para cumprir conteúdo programático, ficar lá com os alunos, aquela coisa da hora-aula. Quando eu estava no NEAD, me chamaram para uma comissão lá na universidade, na reitoria, uma comissão de discussão de carga horária. Eu falei, bom, vocês chamaram a pessoa errada, porque para mim não importa se a carga horária, para mim, não diz nada. Eu falei, isso não é educação de cronômetro, isso não é uma coisa que você estabelece um horário de aprendizado. O aprendizado se estabelece na relação, naquilo que os alunos fazem, no envolvimento, né? E daquilo que tem significado para eles. Fora isso, quantas coisas a gente aprendeu na escola que a gente nem mais lembra e nem mais sabe para que servia aquilo, às vezes nem nunca soube para que servia aquilo. Né? Então, não sei se deu para entender, Thiago, mas agora, é claro, veja bem, a gente está até tentando escrever alguma coisa sobre isso, mas o que a gente sempre chama é que a gente trabalha com a mesa vazia. A gente começa com a mesa vazia. Nós, professores, estamos acostumados a trabalhar com a mesa cheia. Nós fazemos um monte de coisa e queremos jogar um monte de coisa para os alunos. Essas estratégias que trabalham com essa ideia de uma educação mais significativa, né, mais contextualizada, começa com a mesa vazia. E aí, nós, professores, os alunos começam a colocar coisas em cima da mesa. Claro que é um sentido figurado, mas eu acho que dá para entender muito bem isso. A ideia do projeto. Eu tenho só uma ideia. E aí eu vou começando a construir esse projeto colocando coisas na mesa. O aluno traz uma coisa na mesa, eu trago outra. E aí, tem uma coisa muito interessante que os pedagogos não gostam e quase me mataram porque eu falei para eles.
que eles, principalmente a pedagogia, as áreas de humanas, fazem uma lógica perversa com os alunos. Porque outro dia, desculpem, tá, gente, não estou generalizando, mas é o que eu acho que às vezes acontece. Os alunos, aqui no meu no departamento de pedagogia, como eu sou professor de uma disciplina de pedagogia, me chamaram para discutir qual era a quantidade média ideal de páginas que um aluno teria que ler por semana. Eu falei, gente, não é possível. Vocês estão... Não, mas claro, eles têm que ler 500, 1000. Sim, mas qual é o sentido de definir isso? Não, porque ele tem que ter uma média de leitura. Tá, mas e o significado para isso? Não, mas isso é importante, ele tem que ler. Tá. Eu falei, bom, então, aí eu estava tão, assim, aborrecido com essa história, eu falei, gente, isso é uma lógica perversa. Me desculpem. Se vocês querem dizer que o aluno tem que ler 1000 páginas, nós, professores, quando nós damos um texto para um estudante lê-lo, a gente já leu esse texto. Não preciso ler. Então, essa atividade eu não faço. Então, eu dou 300 páginas, o outro colega meu dá mais 400, e assim vai. O aluno tem 1.500 páginas para ler numa semana. Impossível quase fazer isso. E por que é perverso? Exatamente por conta disso. Porque eu já li, então eu não fiz mais nada. Agora, quando eu trabalho com a mesa vazia, o aluno pode me trazer, eu falei, escuta, vocês não pedem para os alunos trazerem alguma coisa interessante que eles leram, para a gente ler, para vocês lerem, para nós lermos? Imagina, Klaus, esse não é o papel do aluno. Eu falei, como não? Percebe, Tiago? Então, assim, é muito diferente isso, mas é muito, muito bom para nós, professores, porque a gente tem uma oportunidade de aprender. Do jeito que a gente está, sim, a gente está num automático que é muito complicado. E eu falei isso para os meus colegas da pedagogia, eles ficaram muito bravos comigo. Tanto é que me tiram, às vezes, das discussões. Eu falei, gente, não é assim, nós vamos começar a construir um ambiente de aprendizagem junto com os nossos alunos. A nossa mesa é vazia, deixa eles trazerem as coisas, bota na mesa, olha aquilo, vamos ver o que dá para fazer. Sem esquecer, tá, Tiago? Importantíssimo que eu tenho um compromisso, que você falou muito bem, eu tenho uma responsabilidade de que o meu aluno aprenda aquilo que eu preciso, de certa forma, ensinar a ele. Okay? Eu não estou falando que não há ensino. Há sim, mas é um ensino que tem contexto, que tem significado para esse estudante. Não sei se deu para entender. Lucivaldo, né? Acho que queria falar. Tiago comentou dessa questão da experiência, depois a gente pode até conversar. Eu fiz algumas atividades, né, trabalhando com projeto assim, em língua inglesa. Então, por exemplo, eu selecionei lá alguns conteúdos relacionados à gramática que nós devemos trabalhar. E aí, eu deixei o livro didático de lado mesmo, peguei só os conteúdos da ementa, e aí nós selecionamos a partir de temas que os alunos escolheram. Então, assim, eles selecionaram temas e perguntas que eles tinham ali dentro daquele tema, e aí nós fizemos um trabalho bimestral sobre isso. Né? Depois a gente pode... Então, Lucivaldo. Só antes de terminar, Gabriela, só para dizer assim que, na verdade, né, a nossa escola ela também ela não é estranha, né? O PBL, na verdade, com esse nome, não é estranho a nós. Aliás, só o nome é estranho, porque, na verdade, o nosso PPC, do nosso curso, né, também ela pressupõe ali, ele tem um núcleo ali que é um projeto, que é o chamado projeto integrador, né? Então, ele também pensa por projetos, né? Então, só o nome é novo, talvez seja novo para alguns, né, que estão aqui hoje na sala, mas eu acho que esse tipo de estratégia pedagógica ela já vem sendo mais ou menos articulada, né, dentro do nosso campus. É isso, obrigado. Lucivaldo, acho que queria falar, né, Lucivaldo? E depois a Vanessa, né? Boa tarde a todos e todas, espero que estejam todos bem. Professor, primeiro, parabéns pela sua fala, e eu queria só dizer que não são todos os pedagogos que pensam do jeito que foi apresentado. Eu sou pedagogo, e eu fiquei muito feliz porque acabou com que eu observasse e reconhecesse alguns preconceitos que a gente acaba tendo, e que acho que está muito centrado, que a gente fala muito do processo de exclusão.
na educação com os meios tecnológicos, a gente se prende muito a isso. Eu acho que o professor trouxe uma fala que, pelo menos, serviu muito para que eu possa avaliar esse processo, né? Eu sou um defensor da participação, da inclusão, mas muitas vezes a gente até utiliza esse discurso para até excluindo no processo, né? Então, acho que a sua fala, ela faz a gente refletir bastante, porque a nossa instituição, ela mesmo, no processo de seleção, ela já deixa muita gente para trás. E acho que quando a gente utiliza o discurso da exclusão, às vezes a gente tem que pensar no discurso da inclusão mesmo, de como que a gente pode utilizar se o nosso aluno não tem acesso, como fazer ele ter acesso, que meios a gente pode buscar para que ele possa participar desse movimento dentro da própria situação que a gente está vivendo. Então, isso, hoje, a sua fala fez com que eu refletisse muito sobre isso, para auxiliar os nossos alunos, né? Para auxiliar a comunidade de que maneira que a gente pode incluir, buscar alternativas e não utilizar esse discurso para não fazer nada, né? Então, eu quero mais agradecer mesmo, professor. Acho que foi muito rico a fala. Agradecer a Gabi, que tem auxiliado bastante. Então, é mais para agradecer e dizer que fez muito bem a fala e serviu bastante, principalmente nesse contexto do que eu avalio entre inclusão e exclusão. Ok, Luiz Fábio, muito obrigado. Eu só rapidamente, antes de passar para a Vanessa, eu só queria falar uma coisa, Luiz Fábio, que você, na sua fala eu acabei lembrando. Não é uma coisa muito simples, evidentemente, claro, senão todos nós faríamos isso, mas há uma outra dificuldade. Os nossos alunos também, não somos só nós professores que não compreendemos muitas vezes as coisas, os nossos alunos também têm dificuldade quando queremos mudar a forma de nós trabalharmos. Porque o dar aula hoje é a coisa mais cômoda para nós, professores, e para os estudantes. Por quê? Porque nós preparamos aquilo, vamos lá, falamos e tal, se tiver perguntas, vai ser alguma coisa relacionada àquilo que nós abordamos. E para os estudantes também é cômodo, porque eles ficam sentadinhos lá, pensando na vida, enfim, não sei, alguns não, né? Desculpa, talvez não estou generalizando, inclusive os pedagogos. Eu conheço tem muitos amigos pedagogos que têm outra forma, e creio que você também é outra pessoa especial nesse sentido, mas os nossos alunos também é como. Então, quando você trabalha com metodologias ativas, os alunos têm que trabalhar. E aí eles ficam, às vezes, também perdidos. Não, professor, mas o senhor tem que vir dar aula. Mas não é para dar aula, não é aula. Eu estou falando, nós vamos fazer um processo de construção do conhecimento partilhado, coletivo, e aí vocês vão ter que trabalhar. Então também é uma dificuldade para a gente superar, entendeu? Então a gente tem, assim, é um grande desafio, mas é um desafio que quando... esse semestre foi fantástico, os meus alunos da fisioterapia, eu tenho, assim, um orgulho enorme desses alunos. Alunos de primeiro ano que vieram do modelo de educação básica, e isso, entenderam qual era a proposta. E assim, eu tenho o maior orgulho de falar isso para eles, eles sabem disso, porque foi fantástica a forma como eles trabalharam. E eles entenderam muito bem isso. Tanto é que criou uma situação diferente, de alguma dificuldade com alguns outros professores, porque alguns professor, olha, o que o outro professor está fazendo, eu infelizmente não posso me intrometer. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu preciso, como o Thiago falou, qual é a minha responsabilidade com vocês. Né? Então, é um desafio diferente, difícil, mas que bom que tenha ajudado, né? Fico muito grato. Acho que agora é a Vanessa, né? Pode escrever sim, Vanessa. Bom, Vanessa, né? Olá, professor, muito obrigado por suas palavras. Concordo plenamente com uma abordagem que fuja da visão conteudista de conhecimentos. Muito importante a visão que o senhor trouxe. E, nossa, é grande aqui, né? Minha questão hoje tem a ver com as proposições trazidas em uma palestra que vi a semana com o professor Roberto Ler.
titular da Federal está aqui na linha de políticas ele aponta que muitas vezes o debate sobre o uso da tecnologia na escola se reduz a quem é a favor e contra a tecnologia, mas que a questão principal não é essa. Essa lógica dicotômica pressupõe que o uso da tecnologia é neutro. Mas o artefato tecnológico não é neutro. As tecnologias são projetadas para determinados fins. Ele deu o exemplo de uma instituição que tem 270 mil alunos e 300 professores. E nessa instituição, o artefato tecnológico está sendo criado para aumentar a intensificação do trabalho e a expropriação do trabalho docente. Ou seja, uma reestruturação dos conteúdos do trabalho para se adequar ao mercado de trabalho. Isso também foi chamado de inovação. É lógico que não há possibilidade de pensar a produção de conhecimento desprovida de tecnologia, mas acredito que os debates devem envolver o que entendemos por tecnologia e o que é tecnologia para a aprendizagem, como o campo científico vai se apropriar dessas tecnologias. Essa é uma tarefa pública. E que o uso dessas tecnologias à distância também vão envolver um ambiente de aprendizagem adequado por parte dos professores e estudantes. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre essas questões. Bom, Vanessa, ótima questão, perfeito. Bom, a questão da tecnologia, veja bem, bom, primeiro, você ter 270 mil estudantes e 300 professores, não tem, isso nós não estamos falando de uma educação de qualidade. O fato de ter tecnologia não é condição nem necessária nem suficiente para ter qualidade na educação. Vou dar um dado interessante. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas falas, porque por trás de tudo isso há sempre uma questão ideológica que centraliza na tecnologia o fato de uma educação aligerada, de baixa qualidade. Quem faz isso não é a tecnologia. Quem faz isso somos nós. A tecnologia é apenas um meio. Se eu sou dono de uma instituição de ensino onde eu tenho 1 milhão de alunos e tenho 10 professores, ou 100, ou 300, ou que seja 500, não estou falando de uma educação, uma proposta de uma educação de qualidade. Entendeu? Mas não é a tecnologia que está definindo isso. O que está definindo isso é a forma como eu vou utilizar essa tecnologia. Então, Vanessa, essa pergunta é muito importante e tem uma coisa por trás de tudo isso que, é claro, as pessoas falam assim, bom, o que é a tecnologia simplesmente é um meio pelo qual eu vou fazer uma atividade de educação, por exemplo, se eu estou falando de educação digital, né? Mas essa atividade ela tem que ter um professor, ela tem que ter uma intenção, ela tem que estabelecer um processo de comunicação, de interação. Eu ter 270 mil estudantes e 300 professores não tem nenhum estabelecimento de interação de qualidade nesse processo. Mas aí vamos usar a inteligência artificial, como a gente já ouviu agora recentemente, aí até um grande grupo aí da área de educação privada, né, porque é o mercado aí, dispensando professores, aí supostamente vão usar recursos de inteligência artificial para isso. É claro que a gente não está falando de uma educação de qualidade. Tá? Às vezes as pessoas me perguntam, o que é melhor? É o presencial ou a distância? Eu falei, depende. Se eu posso ir ao Instituto Federal presencialmente, talvez seja para mim melhor ir presencial. Mas se eu moro a 500 quilômetros de um centro de formação, né, nesse país gigantesco que nós vivemos, a única alternativa é usar a tecnologia desde que esse uso seja com qualidade. Esse uso se aproprie dessa tecnologia, né, para gerar o que a gente chama de um ambiente de aprendizagem, né, que tenha, né, um compromisso, né, de acompanhamento, de interação, de construção de conhecimento. Então, assim, a questão o grande problema dessas discussões, desses discursos, às vezes, é que bom, tudo nesse país agora é polarizado, né? Ou você ama ou você odeia, né? Então,
assim, não dá para você imaginar uma solução nesse cenário. Quer dizer, eu sempre acho... E outra coisa, nem todos gostam de tecnologia, né? Eu já tive estudantes que não gostam, que não tem absolutamente nada de tecnologia, que não gostam de tecnologia, mas no presencial eles trabalhavam usando, né, papel, né? Outro dia me perguntaram, Klaus, mas escuta, como é que nós vamos trabalhar a produção de textos com alunos que não têm computador? Eu falei, bom, ele tem celular? Ah, tem. Tem câmera? Tem. Então tá. Papel, caneta, ele produz o texto, tira uma foto e manda. Precisa ser no computador? Aí o pessoal fica assim, é mesmo, não precisa. Eu falei, então. Eu falei, o problema é que nós, de novo, o que eu falei há pouco, né, para o Thiago, é a mesa vazia. Eu sempre trabalho, quando você trabalha com metodologias ativas, eu sempre digo que cada ano é uma surpresa, diferente. Porque tem estudantes diferentes, contextos diferentes e situações completamente diferentes, que eu tenho que trazer essa estratégia para atender as expectativas deles. Isso, eu não sei se vocês conhecem, isso vai muito ao encontro do que o Antônio Nova. O Antônio Nova é um pesquisador da Universidade de Lisboa, professor emérito e foi reitor da... Ele fala uma coisa que é muito interessante, que é uma brincadeira, mas é verdade, assim, uma coisa que dá para levar para a nossa vida, né? Que quando você diz que você tem 20 anos de experiência docente, o que significa isso? Significa que você 20 vezes repetiu a mesma experiência, ou se a cada ano você teve 20 experiências diferentes, entendeu? Então, é isso que a gente acredita. Então, por isso que eu acho que é claro que tem, né, existem problemas, é só a gente conseguir compreender muito bem onde a tecnologia pode me ajudar, como ela pode me ajudar, como eu posso construir bons ambientes de aprendizagem por meio dela. Mas um pouco de cuidado com a gente atribuir a essa questão toda da tecnologia, né, a um modelo de educação que não é bom. Não necessariamente. Né? Acho que eu não sei se eu comentei, mas os resultados do PISA mostram que as escolas que... Olha só que coisa interessante, Vanessa. As escolas que têm com alto aparato tecnológico, ou seja, um computador para cada aluno, aquela coisa lá toda que a gente imagina, elas não têm os melhores resultados no PISA. Percebe? Não há... Quem falou isso foi o Schleicher, de novo, que é o cara que coordena o processo todo do PISA na Unesco. Então, não tem o melhor resultado. Então, por isso tem que ser feita essa compreensão um pouco desse cenário. Não sei se eu respondi. Ok. Obrigada, professor. Mais alguém, gente? Alguém tem mais algum questionamento, algum apontamento? Bom, acredito que não. Ótimo. Bom, então agradeço a Sol tá escrevendo aqui, a Karina, vamos ver. Professor, depois nós podemos combinar uma com a professora Elisa sobre abordagem CCS. CCS, é verdade. Verdade. Obrigado, Karina. Obrigado. Foi muito bom conversar com vocês. Acho que as questões de vocês são muito boas, né? Muito interessante. Eu acho que a gente tem que estabelecer esse diálogo. E eu acho que eu convidaria vocês a estabelecerem um diálogo entre vocês. Os bons resultados de instituições é quando um grupo de professores se unem para fazer um trabalho. Tá? Essa questão as disciplinas acabam deixando a gente muito isolados e a gente acaba cometendo erros assim, sem querer, sem absolutamente imaginar isso.
mas quando vocês têm um grupo, como eu acho que um grupo de vocês não é um grupo muito grande de professores, é diferente da Unesp. A Unesp tem 3.000 e tantos professores, gente, é uma loucura isso. E assim, então assim, como vocês têm um grupo pequeno, aproveite isso para fazer um trabalho inclusive de apoio, sabe? Porque tem uma coisa muito interessante, que é o da humildade e da generosidade. A gente ser humilde o suficiente para a gente admitir que a gente não sabe muita coisa, e generoso o suficiente para poder compartilhar aquilo que a gente sabe com o outro. Então isso funciona muito bem quando assim, um grupo de professores, sabe, se unem, esquece um pouco essa coisa da disciplina, que a minha disciplina é mais importante que a sua, aquela coisa toda, enfim, e aí tenta juntar essas expertises, né, para um negócio bem legal. Muito bom. Eu que agradeço a oportunidade, tá, gente? Então, é isso, professor. Muito obrigada. Obrigada de todo mundo que participou da reunião. Essa reunião ficou gravada. Ela vai ficar disponível no YouTube do nosso campus. E aí a gente aguarda também outras oportunidades, outras visitas, inclusive uma visita presencial quando tudo isso passar, para a gente tomar um cafezinho junto aqui, viu, professor? Tá, joia. Muito obrigado, eu vou com o maior prazer. E precisando de alguma coisa, a gente está à disposição, tá bom? A Gabi tem meu contato, vocês podem ter meu contato aí também. Se precisarem de alguma coisa, parabéns pela iniciativa, que realmente, que Deus abençoe a vocês, a todos nós, né? A gente vai ter que fazer muita coisa ainda pela frente, mas eu acho que o trabalho ainda é muito prazeroso, apesar das dificuldades, a gente tem um compromisso aí. Parabéns aí para vocês, espero que tenha ajudado, e eu vou até aí pessoalmente um dia para a gente conversar, tá bom? Venha sim. Obrigado. Obrigada. Obrigado, gente. Imagina, Gabi, obrigado a você pela oportunidade, eu que agradeço, tá bom? Obrigada, sempre ajudando. Imagina, E aí, prazer. Então, até se alguém tiver alguma pergunta, até posso, né, encaminhar, a gente pode discutir. Sim, né? pode, sem dúvida. Tá bom, então. Obrigado, gente, obrigado pela presença de vocês, tá bom? Obrigada, até mais. Tchau, Gabi, tchau, pessoal. Obrigado.